a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho sentido no meu coração de trazer para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre chamado, tá certo? Eu vou me basear em uma passagem bíblica que fica aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo 1 e o verso 26, que diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Né? Nós acreditamos que nós temos um chamado, e esse chamado é algo muito especial para cada um de nós. Nós não temos esse chamado e nem fomos chamados segundo a carne. Aqui no verso inicial fala, irmão, reparai na vossa vocação. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? O que você tem a ofertar, a oferecer à obra de Deus? Eu falo para vocês que cada um de nós temos um chamado especial por Deus. E nenhum chamado substitui outro, porque todos são importantes para o reino de Deus. Então eu posso falar para vocês que o chamado que Cristo tem para cada um de nós é algo que completa, né, o corpo de Cristo. Nós somos comparados como o corpo de Cristo. Então nós imaginamos num corpo, né? O corpo, ele precisa dos braços? Claro que precisa. O nosso corpo precisa das nossas pernas? Precisa. Nós precisamos dos nossos dedos? Precisamos, né? Mas as unhas, a gente pode viver sem elas? Bom, a gente pode até viver, mas seria algo muito ruim. Pois as unhas, elas protegem os nossos dedos. Então, nós precisamos muito do nosso corpo de uma forma completa. A igreja, ela precisa de cada membro para que ela venha funcionar bem. Então, todos são essenciais. Desde aquele que limpa a igreja, como aquele que está lá em cima do púlpito pregando. Todos têm a mesma especialidade para Deus. Agora, cabe a cada um de nós descobrir qual é o nosso chamado. E muitas vezes nós achamos bem difícil descobrir qual é o nosso chamado. Eu vou falar para vocês algumas coisas sobre mim que foram interessantes durante a minha caminhada cristã. Então, não ache que você não tem importância alguma no reino de Deus, pois você tem importância, você é muito importante no reino de Deus. E se você está aqui hoje é porque Deus tem um chamado na sua vida, né? E esse chamado, ele é algo muito importante, uma peça fundamental para a obra do Senhor. Eu acho interessante eu falar um pouquinho sobre o processo de aceitação do meu chamado, que foi algo assim muito interessante. Quando eu conheci o meu esposo, né, que ele começou a me levar nas igrejas, e eu vi aqueles grandes pregadores pregando, sabe, de uma forma muito eloquente, gritando, sabe, aquela autoridade, eu achava lindo. Eu ficava observando, e eu sempre preguei o evangelho desde criança, né, mas eu tinha vontade de subir nos púlpitos e pregar nas igrejas, sabe, e levar a palavra de Deus a outros lugares. Eu tinha essa vontade, sempre tive essa vontade de cantar. E aí eu pedi a Deus, assim, uma voz bem eloquente, uma voz bem grave, bem forte, sabe, de autoridade. Comecei a orar por isso. E eu comecei, gente, a subir aos montes e pedir a Deus com relação a isso. E eu pedia muito, sabe, nos montes. Fiz várias campanhas, né, pedindo para Deus derramar sobre a minha vida os dons espirituais e também me desse uma autoridade, assim, um jeito de pregar mais forte, mais eloquente, sabe? Aquele tipo de pregador que chama mesmo a atenção ali da plateia. Então, passei muitos anos orando por isso. E vocês não têm ideia, foram muitos e muitos anos mesmo, fazendo campanhas e pedindo a Deus com relação a isso. E eu achei interessante que Deus nunca me deu o que eu estava pedindo. E algo muito importante em tudo isso é saber que a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, perfeita
e agradável, pois o Senhor tem uma forma de usar cada um de nós. E nem todos vamos ser usados iguais. Então vai ter um pregador que fala eloquente, vai ter outro pregador que não fala tão eloquente, vai ter aquele pregador que fala mais manso. Então Deus, ele usa cada um da forma que ele quer. E muitas vezes nós queremos escolher a forma que Deus deve nos usar, não é verdade? Então eu achava que a minha voz era muito mansa, era muito calma, né? Eu falo desse jeito, igual meus vídeos aqui no canal. E eu pedia pra Deus mudar isso, pra me dar, assim, uma autoridade, assim, sabe? De falar, pra mim eu chamava isso de autoridade, né? Na verdade, a autoridade de Deus, ela vai muito além disso, né? Dessa força de estar falando. Então, gente, a autoridade de Deus, ela vai muito além do que aquilo que a gente imagina, né? Que seja. É claro que Deus, ele usa assim os pregadores no altar, ele usa da forma que ele quer, né? E eu comecei a perceber que Deus, ele não me usava da forma que eu estava pedindo, né? E aí eu comecei a falar, não, é porque esse não é o meu chamado. Mas eu tinha muita vontade de pregar, de falar da palavra de Deus, e não era da forma que eu estava desejando, né, que fosse. E eu achei interessante que um dia eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, né? Achei muito interessante essa pregação dele, que ele falava que quando ele estava na igreja dele, vinha vários pregadores de fora, né? E esses pregadores pregavam de uma forma tão bonita, sabe? Tão emocionante, que a plateia, né? Os irmãos que estavam nos bancos ouvindo, ficavam todos chorando, sabe? Se emocionavam com a pregação. E eles falavam de uma forma bem forte, com autoridade, e às vezes levava a plateia a chorar, e às vezes levava as pessoas que estavam ali na igreja a chorar. E ele falou, Deus, eu quero ser usado dessa forma, dessa maneira. E ele começou a orar, assim como eu, né? Começou a orar e pedir a Deus que Deus usasse ele daquela maneira ali que aqueles pregadores eram usados. E aí passou o tempo e Deus nunca, né, fez com que ele fosse usado daquela forma. E ele começou a pregar, gente. E eu achei muito interessante essa parte que ele falou que quando ele começou a pregar, as pessoas que estavam assistindo começavam a rir, né? É claro que as pregações do pastor Cláudio Duarte, todo mundo ri. E aí todo mundo começou a rir, né, da pregação, e ele achou estranho, ele começou a se frustrar, achando que ali não era o chamado dele, porque ele não estava entendendo, ele queria que as pessoas chorassem, assim como nas outras pregações dos outros pregadores, mas as pessoas ali não estavam chorando, estavam rindo. E até que ele começou a entender que o chamado dele era esse, era trazer alegria para as pessoas, era trazer essa pregação para as pessoas de uma forma que as pessoas pudessem se divertir, rir, entender a palavra e ali fazer uma restituição de casamentos através daquela pregação que muitas vezes trazia riso para as pessoas, mas trazia em si um contexto de seriedade muito grande, que é a família, gente. Logo, a família é a nossa primeira instituição, né? A primeira igreja começa no nosso lar, então nós temos que ser igreja primeiramente na nossa casa, né? Pessoas que preguem Jesus dentro da nossa casa para poder a gente começar a pregar para as outras pessoas. Então temos que viver o evangelho dentro de casa, ser pessoas que dê exemplo dentro de casa para o marido, marido para a esposa, né? Dar exemplo para os filhos. Então essa é a nossa primeira instituição, é a família, né? A base. É a base. Muitas pessoas acham que não, eu devo ser um bom pregador fora de casa. As pessoas têm que me ver como um bom pregador fora de casa. Mas como os nossos filhos estão nos vendo? Como a sua esposa está lhe vendo? São todos os questionamentos que a gente tem que fazer, porque, primeiramente, a nossa pregação começa dentro de casa, né? Então, ele começou a entender que ele tinha um chamado de restituição de casais, né? De restituição de casamentos que estavam ali com muitos problemas. E ele começou a aceitar o chamado dele daquela forma. E ele entendeu que o chamado dele era dessa maneira. E uma coisa que eu achei também muito interessante, que eu vou passar aqui para vocês, foi que o meu esposo chegou para mim e falou assim, que eu pregava como se eu estivesse dando aula para criança. Gente, para quem não sabe, eu sou formada em pedagogia, né? Sou pedagoga e sou especializada em psicopedagogia, então eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com crianças. Isso foi Deus que me deu, né? E a forma que eu prego é dessa forma, é uma forma calma, é uma forma bem explicada, né? Eu prego para adulto como se eu estivesse pregando para criança, né?
E Deus, ele me usa dessa forma. E eu comecei a entender que o chamado que Deus tinha para minha vida era diferente do chamado que Deus tinha para a vida de outras pessoas. Que Deus, ele queria me usar dessa forma, seja pregando para criança, seja pregando para adultos. Deus, ele me chamou dessa forma e eu comecei a aceitar o chamado de Deus na minha vida. Então comece a entender qual é o chamado de Deus na sua vida. O que Deus quer que você faça. Outra coisa interessante é nós entendermos que o nosso chamado ele está diretamente ligado com aquilo que a gente gosta de fazer e tem prazer de fazer para Deus. O que você gosta de fazer na casa de Deus? O que você tem prazer de fazer na casa de Deus? É claro que a gente não pode assim colocar como regra, né? Mas a gente começa por aí. O que você gosta de fazer? Então comece a fazer, colocar a mão no arado, comece a fazer o que você gosta de fazer. E se o seu chamado não for esse, Deus vai começar a florar. Vai começar a levar você ao seu chamado. Porque eu queria muito, gente, ser uma cantora, cantar. É tanto que eu fazia composição de músicas desde a minha infância. Então eu queria muito que o meu chamado fosse cantar. Quem sabe se um dia Deus não me dá esse talento grande de cantar. Eu canto, né? Gosto de cantar para Deus, mas esse talento não foi o talento que foi aflorado em mim para mim estar fazendo. E sim a pregação. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer outras coisas pro reino de Deus, né? A gente vai fazer sim outras coisas. Mas a gente vai com certeza ter algo específico, que é o nosso chamado, que é aquilo que vai pesar mais no nosso ministério. Esse nosso chamado, Deus vai nos usar como ferramenta, né? Como uma ferramenta preciosa para o reino dele, tá certo? Mas isso não quer dizer que às vezes Deus possa, né, mudar minha voz para que eu venha falar com uma força maior, minha voz venha ficar com um timbre mais forte, vamos dizer assim. Isso também pode acontecer, né? Mas não precisa ser sempre, né? É da forma que ele quer, da forma que Deus quer. E aí eu entendi, né? E aceitei que a forma de Deus me usar é essa. O que nós temos que entender é que não é uma regra. É claro que um dia em uma determinada pregação, Deus pode, né, mudar o timbre da minha voz para que eu venha falar com uma voz mais grave. É claro que isso pode acontecer sim, mas a forma de Deus me usar é essa forma aqui que eu falo com vocês. E bem calma, esse é o meu jeito. E Deus, ele me quer na obra dele dessa forma, gente. Então, nós temos que aprender a nos aceitar. A gente aceitar a forma que Deus tem nos chamado. Deus nos deu uma personalidade individual, então a forma que Deus vai me usar não é a forma que Deus vai usar você e que Deus vai usar outra pessoa, né? Às vezes até parece, mas sempre é diferente. É tanto que quando eu vou pregar uma palavra sobre o jovem rico, e aí outro pregador vai pregar sobre o jovem rico e um terceiro pregador vai pregar sobre o jovem rico, essa pregação ela vai sair de uma forma diferente cada vez que ela for pregada. Porque a palavra de Deus, ela frutifica, né? A palavra de Deus, ela não é estagnada, gente. E Deus dá sabedoria a cada um de nós para trazer a palavra de uma forma diferente. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Tem pessoas que gostam de ouvir uma pregação que a pessoa fale de uma forma mais vibrante, com um timbre mais forte, mais grave. Já tem pessoas que gostam de pregação mais calma, né? Então, a gente tem gosto para tudo e isso é muito lindo, é uma diversidade que o Senhor criou. E Deus, ele tem uma forma linda de usar cada um de nós. E isso é maravilhoso. Nós temos apenas que entender o chamado que Deus tem para nossa vida, tá bom? Deus, ele é maravilhoso. Nunca a gente vai entender Deus, não vamos explicar Deus. E ele é dessa forma. Ele é um Deus único. E é um Deus que fez uma diversidade linda de coisas, né? Deus, ele é um Deus que teve uma criatividade maravilhosa para cada um de nós. Ele deu uma sabedoria específica para a gente desenvolver algo na nossa vida. E isso também está relacionado ao nosso chamado. Então, gente, como eu tenho esse jeito, sabe? De contar historinha para criança. Sou uma pessoa que gosto muito das artes, de estar desenvolvendo criatividade. Então, eu tenho esse meu jeito de falar, gente. Eu falo assim, desse jeito bem explicado. Gosto de estar desenhando bem o que eu tô falando. Não é porque eu quero ser assim, é o meu jeito, eu sou desse jeito aqui, Deus me criou desse jeito, eu não aceitava, eu queria falar, Deus está aqui, aleluia, glória a Deus, e Ele vai fazer algo na tua vida. Eu queria pregar sempre desse jeito, né?
Mas não é a forma que Deus me usa. Deus me usa gente, Deus, ele te ama, ele quer te salvar, ele é um Deus maravilhoso. É aquele Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Esse é o nosso Deus, é um Deus grandioso. É um Deus que é sábio, que é soberano. O meu jeito de pregar é esse. Como se eu estivesse falando com a plateia infantil, mas Deus, ele me usa dessa forma. E meu esposo teve a curiosidade de me falar sobre isso e eu comecei a observar as minhas pregações. E eu comecei a entender que Deus, ele me chamou dessa forma, né? E comecei a aceitar o meu chamado, a aceitar a forma como Deus me usa, a aceitar o dom que Deus tem me dado e desenvolver, né? Porque a minha vontade era sempre desenvolver o dom para a obra de Deus. E o mais importante é a gente colocar o dom em prática. Aquilo que Deus tem nos dado é colocar. Nunca enterrar o nosso dom, não deixar enterrado, mas praticar. E eu comecei a desenvolver o meu dom. A gente tem que abrir o nosso espaço também. Muitas vezes você não tem liberdade de pregar na sua igreja, você nunca é chamado para fazer nada na igreja. Sempre tem as pessoas específicas. Eu passei muito por isso na minha juventude, na minha fase de infância. Sempre tinha as pessoas já específicas para estar fazendo os trabalhos da igreja. Eu queria cantar, queria pregar. Teve uma vez que eu queria muito cantar e ninguém me dava oportunidade. E tinha uma jovem na igreja que sempre cantava, ela cantava lindamente. E eu fui pedir para mim cantar com ela. Ela disse, não, eu não quero cantar com você porque você não sabe cantar como eu canto. Foi mais ou menos assim, gente, eu não lembro as palavras certas. Eu sei que aquilo assim me matou, eu fiquei de um jeito que eu nem queria cantar mais na igreja. Outra vez, uma irmã, já de uma igreja pentecostal, chegou pra mim e falou assim, Célia, seu louvor é muito parado, você canta muito assim parado, você tem que gritar no seu louvor, sabe? Como eu grito. Gente, hoje em dia essa pessoa tá fora da presença de Deus e tá fazendo tudo de errado. Então a gente nunca pode jamais julgar as pessoas, né? A forma que Deus usa as pessoas. Não foi por isso, gente, que ela saiu da obra de Deus, não tem nada a ver comigo. Eu tô falando assim, que muitas vezes a gente julga as outras pessoas e a gente acaba fazendo coisas erradas, né? E acaba que aquela pessoa que não sabe fazer, mas está se esforçando para fazer, ela tem uma perseverança maior, ela permanece, né, na presença do Senhor. Então, jamais nós devemos rotular as pessoas e julgar que elas não sabem pregar. Deus tem uma forma específica de usar cada um. Deus tem a forma de usar cada um. A palavra do Senhor vem nos dizer que todos que têm fôlego louve ao Senhor. Deus, ele não diz, só aquele que tem a voz bonita me louve. Só aquele que tem a voz perfeita me louve. Só aquele que fizer aulas de canto me louve. Não. Deus fala, todos que têm fôlego, louve ao Senhor. A palavra do Senhor vem dizer assim, todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Então, não precisa a gente ter uma voz bela, grandiosa, né? Uma voz muito linda, eloquente pra gente louvar o Senhor, não. Louve o Senhor com a voz que você tem. E se você não tem oportunidade na igreja onde você está, faça a sua oportunidade. Pregue o evangelho no seu bairro, pregue o evangelho para os seus amigos. Se você não gosta de pregar, cante para os seus amigos, monte uma roda de louvor, né? Quando você tiver oportunidade, fale de Jesus através da música. Então, Deus vai ter uma forma específica de lhe usar na obra dele. Na verdade, nós temos que entender que Deus, ele quer que nós venhamos ser ferramentas na mão dele, né? Que nós venhamos usar os dons, né? O nosso chamado para a obra do Senhor. Independente do que as pessoas achem de você. Gente, quando eu fui criar esse canal, eu fui muito criticada. As pessoas falavam muito, mas você vai criar um canal, nossa, você vai pagar mico, nossa... Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não gosto dessas coisas. Se eu fosse você, não faria. E aí eu recebi um monte de opinião, gente. Ninguém me apoiou, ninguém nunca me ajudou em nada. E eu comecei a colocar a ferramenta pra frente, né? Sozinha, lutando, aprendendo a editar vídeo sozinha. Bem no início, meu esposo me ajudava, né? Depois ele já não podia mais me ajudar. E eu tive que desenvolver tudo sozinha mesmo. Editar vídeo, né? Fazer os vídeos, orar a Deus para Deus me orientar e me ensinar como trazer a palavra. E aceitar a forma que Deus me usa, né? Porque... a gente tem que colocar o nosso dom em prática. Não adianta a gente falar, só vou pregar no dia que eu fizer um curso de teologia e tiver uma sabedoria muito grande. Gente, quem capacita é o Senhor. Quem dá a sabedoria é Deus. A sabedoria vem de Deus. Então, que a gente não venhamos nos preocupar com a sabedoria, nos preocupar com a teologia, porque
O Senhor é que nos capacita. A verdadeira sabedoria é aquela que vem do Senhor. Eu já conheci pessoas cegas que pregavam lindamente. Pessoas que não sabiam ler, aprenderam a ler a Bíblia com o Senhor. E pregava de uma forma tão maravilhosa que a gente sentia Deus. Pregava com a sabedoria do céu. Pessoas analfabetas que aprendeu a ler a Bíblia com o Senhor. Já conheci, né? E foram pessoas muito importantes na minha vida. E eu creio sim que Deus ele tem uma forma de usar cada um de nós. Deus ele tem uma forma específica e uma forma linda de usar cada um de nós, tá bom? Coloque seus dons em prática, o seu chamado em prática. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham sido edificados, tá certo? Abraço a todos, fiquem com o nosso Deus e até o próximo vídeo. A vitória vem, Deus está